Nós estamos aqui hoje para falar sobre um filme que foi produzido em 2014, lançado em 2014. Ele se chama Branco Sai, Preto Fica. É uma ficção, né? Isso é um aspecto importante que a gente precisa frisar, porque ele traz vários elementos diferentes, né? Relacionados a uma forma específica de fazer a sua linguagem. Muitas vezes ele assume um aspecto de documentário, aonde a gente passa a ver ele numa certa forma que envolve vários elementos constitutivos, muitas vezes ligados a uma produção mais específica. O filme retrata uma realidade que é comum a grandes cidades do Brasil, a realidade das periferias, embora ali a gente esteja falando de Ceilândia, especificamente sobre Brasília. Os personagens estão divididos em três linhas, em três momentos do tempo diferentes. Então tem um momento que remete ao passado, que é revivido pelos personagens, outra que se passa no presente, onde a data não é exatamente precisa, e uma outra que remete ao futuro. Então o filme faz com que a gente se prenda bastante ao drama das personagens, né, das suas personagens principais. Toda a trama se desenrola a partir da colocação das suas histórias e da forma como eles vão narrando os fatos que eles passaram e também conforme a trama vai se desenvolvendo. Então, muito do filme está ligado à forma como a gente vai se sensibilizar com as questões que são colocadas pela vida de cada uma delas. A vida que eles têm dentro da periferia, a relação que eles têm com a cultura, a centralidade da cultura na vida deles, né? Como que a cultura permitiu que eles se construíssem, como é que a cultura também permitiu que eles pudessem superar os dramas que eles vão enfrentar durante a sua vida e, ao mesmo tempo, aparece também como uma saída para eles política em relação às questões que eles enfrentam dentro do filme. Essa realidade ela é colocada pelos três personagens principais, né? E isso envolve toda a questão ligada à construção deles através dos elementos que vão sendo mostrados. Desde a rádio, a ligação deles com outras culturas como o forró, a relação deles com o hip hop, tanto no sentido do presente quanto em relação ao passado. E, ao mesmo tempo, registra toda uma passagem de tempo relacionada à evolução dessa própria cultura ao longo das décadas, né? A partir da década de 90 até os dias atuais. Então o filme elabora toda essa parte cultural e isso acaba sendo um centro da sua discussão. E que é um mote para que ele possa perceber ou possa discutir a posição das pessoas dentro dessa sociedade, mas principalmente dentro das periferias. Quando a gente vai discutir como é que o Estado organiza as populações, divide as populações e cria políticas específicas para cada população que existe dentro dele, ao mesmo tempo que a gente pode discutir como que o racismo institucional ele acaba se transfigurando em vários elementos diferentes e, ao mesmo tempo, traz como ponto central a capacidade para pensar uma saída, ou a tentativa de elaborar uma discussão sobre todas essas questões, mas ao mesmo tempo tentando refletir sobre uma possível saída em relação a esse presente da qual os personagens estão colocados. Ele vai fazer algumas metáforas muito interessantes através da rádio, porque ao mesmo tempo que você possa pensar que ele está fazendo uma discussão, né, que aparentemente às vezes aparece como um documentário, porque está falando da vida daquelas pessoas e está falando de vidas reais, nesse sentido, ele acaba mostrando fotos que são reais. Desse jeito ele acaba borrando um pouco a fronteira que existe entre a vida real e a ficção. O filme acaba fazendo com que a gente faça uma reflexão também nesse sentido, como que muitas vezes você tem a confusão entre essas duas coisas, não só dentro de uma película, mas também dentro da própria vida das pessoas, né? Conforme elas vão enxergando e como elas vão construindo as suas narrativas, que vão explicando a experiência deles em vida, explica não só para eles, mas para nós e para todas as pessoas o drama do qual eles estão inseridos e no qual eles pretendem, de algum jeito, construir uma saída. A gente pode pensar, a partir desse filme, a especificidade do racismo do Brasil e como que a gente precisa pensar historicamente como é que as populações negras foram sendo distribuídas através do espaço e como que elas existem não só nas periferias das grandes cidades, mas também no interior do Brasil, né? Onde ela tem características também bem específicas, constrói culturas que são também específicas, proporcionam para elas identidades culturais também que faz com que eles possam dialogar entre si e muitas vezes eles possam circular essas produções musicais que eles constroem a partir desses espaços onde eles nascem, onde eles crescem. A cultura ela é um ponto central porque ela é um elemento de resistência ao racismo. Então, a forma como você constrói uma identidade cultural
seja através do forró, seja através do rap, seja através do tecnobrega, seja através de qualquer outro elemento cultural, é uma forma dessas populações construírem para elas e por elas também uma forma de discurso cultural, né? Como é existir naquele espaço. Um autor da filosofia chamado Frantz Fanon diria que é o direito à existência, né? Então é uma forma de construir a sua própria visão a partir dos seus elementos culturais. Então, nesse sentido, o cinema ele acaba ressaltando essa possibilidade, porque ao trazer essas realidades através do filme, você permite que essas populações conversem entre si, circulem as suas experiências e possam perceber como que elas, em diferentes espaços, têm muitas coisas em comum. Eles podem, assim, pensar de uma forma mais direta também como que o racismo institucional brasileiro opera em cada espaço, em cada localidade, né? E como que parte da própria divisão deles em territórios diferentes é resultado desse racismo institucional que existe no Brasil, mas principalmente que se constitui dentro de uma certa lógica desde o momento que o Brasil dividiu as terras em 1850, através da Lei de Terras, e depois da forma como essas populações foram distribuídas ao longo também do século XIX e a consequência para elas, na vida delas, durante a pós-escravidão, a pós-abolição.